Olá pessoal, eu sou o Jonas Viana e hoje nós vamos falar sobre The Chosen. Let me tell you a story. You think that impossible things can happen? Miracles. Eu poderia falar muitas coisas sobre The Chosen, mas para sintetizar um pouco da experiência que eu tive assistindo essa série, eu reuni alguns pontos e é isso que eu quero partilhar para vocês hoje. Vamos lá? Bom, primeiramente The Chosen é uma série de TV que atualmente está disponível por meio de um aplicativo, tanto no Play Store como na Apple Store. Você pode pesquisar lá The Chosen e você encontra 8 episódios disponíveis para assistir onde você quiser. Os episódios tratam da eleição, da escolha dos discípulos de Jesus. O primeiro episódio, inclusive, fala de Madalena. Por que essa série está dando tanto o que falar? O que é que nós podemos aprender com essa série? Bom, a experiência que eu tive foi a seguinte. Na medida em que eu assistia cada episódio, na medida que eu via os personagens, a forma como eles eram construídos, o contexto de cada um, eu ia percebendo que a santidade ela é muito possível. Ela é possível. E Jesus nos chama no nosso contexto, na nossa vida, como nós estamos. I'm so sorry, I don't actually know your name. I'm Jesus. Are you dangerous? Maybe to some. I saw him. It was incredible. I need to know if we have a problem. Eu tive a oportunidade de escrever uma matéria para o Conchalon sobre essa série. Eu reuni a opinião de algumas pessoas que assistiram, jornalistas, pessoas envolvidas com produção audiovisual e também um sacerdote. E foi unânime a experiência que essas pessoas tiveram. Todos partilharam que The Chosen mostra a humanidade daqueles que foram escolhidos. E é interessante também porque, em meio ao contexto em que esse povo está inserido, em meio ao contexto em que Pedro, André, João, Mateus, enfim, todos os discípulos estão inseridos, nós vamos percebendo a ordinariedade da vida deles. Eles foram escolhidos no dia a dia, na medida em que eles iam vivendo as atividades deles, né? E nós sabemos que, tradicionalmente, quem escolhe o mestre são os discípulos, né? Naquele tempo, naquele contexto, era mais ou menos assim. Só que aí é diferente. É Jesus, o mestre, que escolhe os seus discípulos. E The Chosen mostra muito bem isso. Eu destacaria algumas cenas para comentar. A primeira delas, como eu disse, é a de Madalena, a experiência que Madalena tem com Jesus. Quando ela diz que o que aconteceu entre o que ela era e o que ela se tornou foi o encontro com Jesus, o encontro com aquele que transformou a vida dela, que mudou a vida dela. E a partir disso ela passou a segui-lo, a estar sempre onde ele estava. A segunda delas é a experiência de Nicodemos com Jesus ao encontrá-lo. A primeira vez que Nicodemos conversa com Jesus é muito forte. O diálogo ele é muito profundo e profético, né? Na medida em que eles vão vivendo. E ainda sobre Nicodemos, também é muito doloroso ver que em meio ao status, à posição social que ele ocupava, Jesus também o chamou, porém ele não teve a coragem, a força para deixar tudo e seguir Jesus. Contudo, o olhar dele, o coração dele, visivelmente na série nós percebemos, está com Jesus, né? É muito belo isso também na série. Essa abertura que Nicodemos tem em relação ao Messias. Gente, é uma série assim de chorar. Você vai chorar, com certeza, no The Chosen. Se você não chorar, pelo menos você vai sair muito mexido. A cena de Jesus com a samaritana, então, ao pingo de meio-dia, naquele poço, é muito marcante, né? O drama que ela vive e a sensibilidade com que Jesus toca nas feridas dela, tudo é muito belo. E aí tem uma das características, eu posso dizer assim, de The Chosen, é que o personagem ele não só aparece. Aparece Maria Madalena, aparece a samaritana, aparece Pedro e Jesus chama. Não, a vida do personagem é contextualizada, né? Essa samaritana, nós conhecemos o marido que ela está atualmente vivendo e a história que nós sabemos, né, que ela vive por conta de ter tido outros maridos. Madalena, a dor dela, as marcas dela também são contextualizadas e
Pedro, Tiago, André, enfim, óbvio, né? Todos esses também têm as suas vidas descritas, apresentadas em cada episódio. Nós precisamos falar sobre os aspectos estéticos dessa obra. Sim, porque a fotografia, a produção é incrível. E detalhe, toda esta obra, toda a série The Chosen, os 8 episódios que estão disponíveis no aplicativo, foram produzidos a partir de um financiamento coletivo, ou seja, as pessoas doaram dinheiro para que esse projeto ele fosse executado. Inclusive, no próprio aplicativo, existe também uma arrecadação em vista da segunda temporada, né, com a finalidade de produzir a segunda temporada. É muito legal. Ok, a gente precisa falar sobre o roteiro. O roteiro dessa série também é muito bom. Foi um dos meus entrevistados lá na matéria do Com Shalom, vou deixar o link aqui embaixo, falou que o roteiro é muito leve, de fato é. Você vai percebendo algumas sacadas que são bem interessantes. There are righteous men on the lookout for you, and they are weighing every word you say. That's not for you. This is different. Get used to different. We didn't choose him. He chose us. I see you. Bom, fica a dica. Se você já assistiu The Chosen, comenta aqui embaixo. Se você ainda não assistiu, corre, vai assistir. Depois vem aqui, comenta o que você achou. Curte esse vídeo, compartilha e acreditem. Vale a pena assistir The Chosen sim. É uma produção muito bacana.